Abordaremos o conteúdo coeficiente de variação. Vamos tomar como pressuposto que a pessoa que está assistindo esse vídeo compreende a noção de desvio padrão e a sua utilização. Posto isso, vamos à seguinte situação. Suponhamos que o investidor considere como risco para investir nas ações de uma determinada empresa a volatilidade dessas empresas ao correr dos dias. Então, quanto maior a variação das ações da empresa, maior o risco. E quanto menor a variação das ações, menor o risco. Posto isso, vamos ajudá-lo a decidir de qual empresa ele deve comprar as ações. A empresa A, no primeiro dia, a ação custava 104, depois subiu para 107, caiu para 103, subiu para 105, subiu para 109 e caiu para 106. Na empresa B, era 2,29, depois foi para 2,08, 2,27, 2,18, 2,07, 1,97. Tomamos apenas 6 dias para cada empresa, apenas por questões didáticas. Então, tomando como pressuposto que maior risco é maior volatilidade, qual empresa esse investidor deve escolher para que ele obtenha o menor risco? A empresa A ou a empresa B? Tempo para que você possa analisar e pensar. Como dica, eu posso te lembrar que existe uma ferramenta estatística que mede variação. Que ferramenta é esta? Então, podemos começar calculando o desvio padrão, que é uma ferramenta estatística utilizada para medir variação dos dados em relação à sua média. O desvio padrão da empresa A é 2,16. Da empresa B é 0,13. Então, o desvio padrão da empresa A foi de R$ 2,16 e da empresa B apenas 13 centavos. Considerando que o menor risco é a menor variação, qual empresa o nosso investidor deve escolher? A ou B? Mais um tempo para você pensar. Olhando o desvio padrão, nós optaríamos pela empresa B, porque o desvio padrão da empresa B é menor que o da empresa A, indicando que os dados da empresa B variaram menos do que os dados da empresa A. Entretanto, precisamos observar que uma variação de 13 centavos em relação a R$ 2,00 é bem diferente do que uma variação de 13 centavos em relação a R$ 100 ou em relação a 105 centavos. Ou seja, será que essa variação de 13 centavos em relação aos preços das ações da empresa B realmente é pequena quando comparada com R$ 2,00 em relação aos preços da empresa A, que é aproximadamente de R$ 105? Para responder essa pergunta, primeiramente vamos calcular a média dos preços da empresa A e da empresa B. Então, da empresa A, R$ 105,67, da empresa B, R$ 2,14. O próximo passo é considerarmos qual é a medida relativa do 13 centavos em relação a R$ 2,14 e a medida relativa de R$ 2,16 em relação a R$ 105,67. Para isso, vamos calcular a razão entre esses números, ou seja, entre o desvio padrão e a média. Então, na empresa A razão entre o desvio padrão, que é 2,16, e a média, que é 105,67. Essa razão corresponde a 2 centésimos, que corresponde a 2%. Ou seja, 2,16 corresponde a 2% de 105,67. Vamos fazer a mesma coisa com a empresa B. 0,13 em relação a 2,14, que é a média. Isso corresponde a 6 centésimos, que por sua vez corresponde a 6%. Quando nós fazemos isso, nós estamos calculando medidas relativas, ou seja, analisando o desvio padrão em relação à média daquele grupo,
porque os dois grupos são de magnitudes muito diferentes. As ações da empresa A são próximo de 50 vezes maior do que o preço das ações da empresa B. Então, para que a gente possa fazer essa comparação, nós primeiro temos que fazer uma comparação relativa, que é essa razão entre desvio padrão e média. O nome dessa razão é coeficiente de variação. Portanto, aqui temos 2% e o coeficiente de variação da empresa B, 6%. Esse 2% e esse 6% são chamados de medidas relativas de variação. Então, relativamente ao preço da ação de cada empresa, a empresa B tem uma variação de 6% e a empresa A uma variação, um coeficiente de variação de 2%. Se eu quero o menor risco, eu quero a menor variação. Portanto, a empresa que eu devo escolher não é a empresa B, e sim a empresa A, que tem o menor coeficiente de variação, que é o de 2%. Essa decisão é diferente da decisão que tomaríamos se tivéssemos observado apenas o desvio padrão. Para ficar bem claro o exemplo de coeficiente de variação, nós podemos comparar dois animais, um elefante e um rato. E vamos comparar a variação do tamanho da orelha do rato com a orelha do elefante. Suponhamos que a orelha direita do elefante tenha 5 centímetros a mais de tamanho do que a orelha esquerda do elefante. Evidentemente, 5 centímetros de diferença de uma orelha para outra no elefante é quase que imperceptível. Entretanto, se deixarmos aqui 5 centímetros a mais a orelha direita do rato em relação à esquerda, isso vai ser muito visível. Por que isso acontece? Porque 5 centímetros em relação à orelha de um rato tem um significado muito diferente do que 5 centímetros na orelha de um elefante, por causa do tamanho da orelha do elefante e o tamanho da orelha do rato. Portanto, se queremos comparar a variação das orelhas dos ratos com a variação das orelhas dos elefantes, não basta calcular o desvio padrão. Precisamos calcular o desvio padrão das orelhas do rato em relação à média das orelhas dos ratos, que é pequena. E aqui pegamos a variação das orelhas dos elefantes e dividimos pela média das orelhas dos elefantes, que é grande. Então aqui vamos ter um desvio padrão pequeno em relação a um tamanho pequeno de média. E aqui teremos um desvio padrão grande em relação à média das orelhas do elefante, que também é grande. Quando fazemos isso, podemos então comparar dois grupos de dados de magnitudes diferentes. Portanto, o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. E se eu quero transformar isso em porcentagem, eu simplesmente multiplico por 100. Isso é muito importante fazer porque o desvio padrão ele é facilmente influenciado pela magnitude dos dados. Portanto, eu não posso comparar desvio padrão de dados com magnitudes muito diferentes. Resumindo, o coeficiente de variação é utilizado para comparar o desvio padrão de grupos de magnitudes diferentes. Para isso, fazemos a comparação relativa à média, a comparação em relação à média. Coeficiente de variação, desvio padrão dividido pela média, vezes 100. Obrigado.